Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды между ты как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vocês estão bem? Bênção de Deus. Então, meus irmãos, espera só um momentinho, ó. Bebe bastante água, viu? Porque tá calor, hein? Meus irmãos, esse vídeo eu demorei um pouquinho pra gravar, porque esse vídeo mexeu muito comigo, meus irmãos. Esse vídeo que eu reagi aí na primeira parte. Eu já vi umas 1000 vezes esse vídeo. E, meus irmãos, por mais que é uma simulação, esse vídeo ele nos traz uma grande e profunda lição de vida. Meus irmãos, porque o tema dessa mensagem é o quê? Nem tudo que parece que é oportunidade é permissão de Deus. Meus irmãos, o que esse vídeo nos passa, meus irmãos? Eu vou ler um versículo base para esse vídeo, que é uma parábola moderna, né? E o versículo base que eu vou ler, meus irmãos, é Provérbios, seu versículo 14 e seu verso 12. Amém? Ó, Provérbios 14, seu verso 12. Diz assim, ó. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vou ler mais uma vez, ó. Há caminhos que para o homem parece direito, mas a cabo dá em caminhos de morte. Meus irmãos, é muito profundo esse versículo e ele encaixa perfeitamente nesse vídeo que vocês viram aí, estão vendo passando aí em cima, né? Meus irmãos, vamos lá então. Esse condutor que vocês viram aí, que ele toma essa decisão de fazer a ultrapassagem no cruzamento, aí vem a pedra e atinge ele. Meus irmãos, eu tenho certeza que para esse condutor, para ele estava certo. Para ele, era a decisão certa que ele estava tomando. Ele ia ultrapassar aquele carro e ia chegar no destino mais rápido. Para ele era a decisão certa, meus irmãos. Mas, meus irmãos, o que ficou nítido nesse vídeo? Ficou nítido que o quê? Que na verdade ele estava cheio de pressa. Meus irmãos, ele teve uma tentativa que vocês viram, ele tentou passar. Teve a segunda tentativa, ele tentou passar. E na terceira, meus irmãos, deu certo. Ele conseguiu passar. Mas, meus irmãos, já estava chegando no cruzamento. Mas isso aí eu vou falar mais pra frente. Meus irmãos, nosso próprio Senhor e Salvador Jesus, ele diz em Mateus 6, do 25 ao 33, que não devemos ser ansiosos, né, pelas coisas desse mundo. Pelo que vai comer, pelo que vai vestir. E entra também nessa parte, se vai chegar logo ou não no destino, ainda mais agora final de ano, meus irmãos, né? E, meus irmãos, esse condutor, ele, infelizmente, ele teve ansiedade disfarçada de decisão. E isso é um perigo, meus irmãos. Você está ansioso e você falar, poxa vida, é uma decisão certa, eu vou fazer isso agora, no calor do momento. Mas infelizmente é ansiedade, não é uma decisão certa, meus irmãos. E, meus irmãos, o que nós podemos analisar com isso? Ele já estava errado pelo fato de ultrapassar ali no cruzamento, porque nós sabemos que ultrapassar, tipo assim, dependendo do lugar, não pode, se não tiver a linha tracejada. E no cruzamento, meus irmãos, já estava errado, ele ia ultrapassar ali. E mesmo sem a pedra, meus irmãos, mesmo sem aquele coelho que a carreta acabou desviando e jogou a pedra nele, né? Mesmo sem essa
essa condição, poderia outro veículo, até mesmo aquela carreta, colidir com ele ali, porque ele estava ultrapassando ali. E meus irmãos, é complicado. Já ia dar errado para ele, já poderia dar errado se não tivesse aquela pedra, né? Aquela pedra, ela foi, né, algo fatal, né? Vamos dizer, né? Mas já poderia dar errado para ele, né? E meus irmãos, nós vemos o quê? Que ele insiste 2 vezes. Na terceira ele consegue. E meus irmãos, tem situações na minha e na sua vida que é assim. Às vezes a gente está insistindo em algo que Deus não quer para nós. Eu, quando vi esse vídeo, a primeira, a segunda, a terceira, depois eu comecei, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e eu falei, caramba, é uma simulação, mas, poxa vida, era Deus já avisando ele para ele não ir, para ele não ultrapassar. Ele tentou a primeira, ele tentou a segunda e não conseguiu. Aí na terceira, de tanto ele insistir, ele conseguiu, mas infelizmente deu no cruzamento. E deu aquela pedra. Então, meus irmãos, como eu estava falando, tem situações na minha e na sua vida que é assim. Às vezes a gente está insistindo em algo que não é da vontade de Deus para mim e para sua vida. E, meus irmãos, a gente tem que ter o quê? O discernimento de saber o que é e o que não é da vontade de Deus, meus irmãos. Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será, meus irmãos, que a gente está ouvindo a voz de Deus? Entendeu? Porque aquela pedra, meus irmãos, não era para ele. Mas infelizmente ele estava no lugar errado e na hora errada. Entendeu, meus irmãos? E vamos lá, o que eu aprendo e o que eu quero passar para vocês sobre esse vídeo, sobre esse versículo base que eu li, que é Provérbios 14, 12, que é uma parábola moderna, né, esse vídeo, né, se a gente for parar para ver, né? O que eu aprendo e o que eu quero passar para vocês é que devemos, meus irmãos, discernir o que Deus quer pra gente, é que devemos ouvir a voz de Deus, é que devemos orar e pedir para Deus a sensibilidade do Espírito Santo, de saber o que é para nossa vida e o que não é. Porque, meus irmãos, aconteceu uma situação com a minha irmã e uma situação comigo parecida, de a gente insistir em algo e no final aquele algo não estava dando certo. E a gente insistiu tanto que conseguimos, mas quando deu certo, aquilo era para o nosso mal. Eu não vou contar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu vou pedir autorização para minha irmã para contar também, né, a parte dela. Mas em outro vídeo eu posso contar isso. E realmente, meus irmãos, é verdade. Deus, ele dá uns sinais, ele breca, tipo, e se você insistir muito, você faz e dá errado. Porque não é da vontade dele. Assim como aconteceu nesse vídeo, vocês viram claramente. E o que nós tipo, aprendemos também? Que devemos ter paciência na caminhada, meus irmãos. Não devemos querer... Tipo, querer fazer as coisas na pressa, não, paciência, fica ali mesmo, analisa certinho, tenha atenção, entendeu, meus irmãos? Não devemos querer tirar proveito de tudo, eu vou ultrapassar que eu já vou chegar rápido, não sei o que lá na vida, não só no trânsito, meus irmãos, estou trazendo para o contexto geral, em tudo, entendeu? Eu vou fazer isso aqui que eu vou sair por cima, não sei o que lá, entendeu, meus irmãos? E, meus irmãos, não devemos ter pressa. Porque a pressa, nós sabemos, né? Tem um ditado popular aí que diz, né, que a pressa é o quê? É inimiga da perfeição. E eu acrescento algo, é inimiga da perfeição e amiga da destruição, meus irmãos. Infelizmente. Então, meus irmãos, não devemos deixar a ansiedade vencer o discernimento. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter a sabedoria, pedir a sabedoria de Deus, que Ele dá essa sabedoria. E a gente agir sempre, meus irmãos, com a sabedoria do Pai. Não querer pegar atalhos duvidosos, mas sim pelo caminho que é Jesus, porque ele diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Então que a gente venha, meus irmãos, estar firmes na rocha que é Cristo, não tomando decisões precipitadas que podem nos levar à morte, assim como nós vimos nesse vídeo, assim como diz em Provérbios 14, seu verso 12. Entendeu, meus irmãos? E, meus irmãos, para concluir esse vídeo, vamos lá então. O que nós vimos aqui? Vimos que aquele que confia no Senhor, ele não se abala, meus irmãos. Tem um Salmo 121 que vai dizer, me perdoe se eu estiver errado agora, deu um branco, mas tem uns salmos que diz sobre isso e é verdade, meus irmãos. A gente tem que o quê? Que confiar no Senhor, tem que ter paciência, a gente tem que agir com sabedoria. Porque, meus irmãos, muitas das vezes se a gente age pelo calor do momento, as coisas dão errado. Entendeu, meus irmãos? E essa aplicação, como eu falei para vocês, pro trânsito. É pro trânsito sim, porque no trânsito acontece muito acidente todos os dias, infelizmente. Mas é também pra nossa vida, meus irmãos. É pra tudo na vida. Pra tudo que você for fazer, meus irmãos.
não faça com pressa, não faça com ansiedade, não faça no calor do momento, porque isso pode, infelizmente, te levar a coisas ruins acontecer. Tá bom, meus irmãos? Então que fique esse vídeo para meditação. Que Deus abençoe cada um, meus irmãos. Eu quero aproveitar aqui esse espaço também para desejar um feliz 2026 a cada um de vocês que estão assistindo. E, meus irmãos, orem por mim, entendeu? Orem pela minha família, vocês que nos conhecem aí, que acompanham nossos vídeos. Necessitamos da oração de vocês, porque não é fácil, não, o inimigo é sujo, né? Mas é isso, meus irmãos. Feliz 2026, que seja um ano maravilhoso para todos vocês. E que não o ano, né, seja maravilhoso, mas que você seja maravilhoso, né? Que a sua mente, porque depende de mim e de você, né? O ano vai ser a mesma coisa, a gente continuar da mesma forma, né, meus irmãos? Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Tchau.